Olá, muito boa noite. Fechamos mais uma semana, sexta-feira, 23 de outubro. Vem comigo porque tem muita notícia para dividir com você. Até encontrar com o SBT Brasil já na tela os destaques. Ex-deputado Silas Bento e o filho dele são presos em Cabo Frio. A acusação é que eles tenham praticado as chamadas rachadinhas na Alerj. Encontrados corpos de adolescentes que se afogaram no rio Ururaí, em Campos dos Goytacazes. Uma das vítimas havia ficado conhecida após bordão virar até letra de funkeiro famoso. Ligadinho fininho, cabelinho na régua, gostosinho na gente. Também em Campos, funcionários e clientes vivem momentos de tensão durante assalto em restaurante. Cozinheiro foi feito refém por bandido armado. E ainda, em Barra Mansa, trem atinge carro que é arrastado por vários metros com motorista dentro. É notícia, é agora, no seu SBT Cidade. Então faz o seguinte, vem com a gente. Começamos com essa informação falando da nossa corrupção de cada dia, não é isso? Ex-deputado estadual e o filho dele foram presos por envolvimento no esquema de rachadinha na Alerj. Pois é, e o primeiro político que vai para a cadeia, ele é o primeiro político, né, pelo crime que teria sido praticado por pelo menos outros 20 parlamentares do Rio de Janeiro. Põe no ar. O ex-deputado Silas Bento e o filho dele, Wanderson Bento, que é candidato a vereador, foram presos nesta sexta-feira em Cabo Frio, na região dos Lagos, reduto político da família. De acordo com o Ministério Público, Silas teria embolsado a maior parte do salário de uma funcionária do seu gabinete na Alerj durante 2 anos. A servidora fantasma, que também é alvo da operação, admitiu que era obrigada a repassar os valores para Wanderson, que ainda ameaçava durante a arrecadação. Bom, essa foi uma investigação que se iniciou, né, no início de 2019, né, a partir de uma notícia, né, de uma assessora do então deputado Silas Bento, de que estava sendo ameaçada, né, para devolver parte do seu salário ao então deputado. E aí a gente iniciou uma investigação que comprovou que ela tinha sido nomeada por ele, né, para esse cargo na Assembleia Legislativa, com o compromisso de que dos 11 mil reais que ela receberia aproximadamente, ela repassaria, né, para ele de volta 10 mil reais. As investigações revelaram que pai e filho embolsaram mais de 80% dos vencimentos pagos com dinheiro público. O Ministério Público quebrou o sigilo bancário e telefônico e telemático dos investigados e conseguiu comprovar, né, os saques que eram efetuados na conta dela de forma fracionada e diversos, né, centenas de depósitos feitos também de forma fracionada em dinheiro na conta de Silas Bento. Os 3 foram denunciados por organização criminosa e peculato. Silas também vai responder por lavagem de dinheiro e extorsão. A ação penal já se iniciou, né? Os 2 estão presos preventivamente e, obviamente, se no material apreendido, inclusive aparelhos celulares, a gente conseguir identificar outras práticas, né, delitivas, obviamente a gente vai caminhar para uma segunda fase. Ou então, a partir de dados que estejam no celular, possam eventualmente até reforçar a prova, que já é robusta nos autos. Silas se junta a um grupo de 20 políticos suspeitos de implementarem um esquema de rachadinha na Assembleia Legislativa do Rio. Além dele, outros 3 já foram denunciados pela prática criminosa. O agora senador Flávio Bolsonaro, o deputado estadual Márcio Pacheco e o ex-deputado Pedro Augusto, alvo de outra operação do Ministério Público nesta semana. Crime que foi cometido por pelo menos 20 parlamentares. Esse é um dos detidos de toda essa investigação da tal da rachadinha na Alerj, né? Então, assim, tem que continuar, então, essa operação, essas investigações, porque se tem muito mais gente envolvida, não tem como prender um só. Olha, a Polícia Civil prendeu em Foz do Iguaçu um traficante internacional e abastecedor de drogas que utilizava menores para trazer entorpecentes do Paraguai para comunidades do Rio de Janeiro. Isso aí, o Jackson Silva conta pra gente. Noites de baladas. E envolvimento com tráfico de drogas. Aí, mano, eu tô fazendo o corre aqui, ó, tio. Tô indo lá pro Rio de Janeiro agora com o carro carregado aqui. E assim que eu retornar, eu vou passar a visão pra vocês, pode crer? Dentro do carro está um dos adolescentes que trabalhava para
para o tráfico internacional de drogas. Mas calma que vai chegar, filho. Calma que vai chegar. Ele escoltava outro carro, que seguia para o mesmo destino. O menor infrator transportava drogas para favelas do Rio de Janeiro. Ele foi detido em maio do ano passado, mas ficou apenas 7 dias na medida socioeducativa. Foram 15 meses de investigação até a polícia identificar a quadrilha. Um celular que estava com um adolescente foi fundamental para a polícia identificar o principal articulador do esquema. Eduardo Blanc foi preso nesta quinta-feira em Foz do Iguaçu, no Paraná. Segundo a Polícia do Rio, ele é acusado de aliciar menores para transportar drogas para o Complexo do Alemão, na zona norte do Rio. Eduardo foi encaminhado ao sistema prisional do Paraná. A polícia investiga outros envolvidos na quadrilha. Olha aí, como é que funciona o crime? Nossas fronteiras, gente. A gente tem um país continental, a gente entende isso, né? Mas se a gente não tiver uma segurança séria nas fronteiras, isso vai continuar acontecendo. E olha aí como é que vem do Paraguai, né? Quer dizer, até armas, provavelmente, não é isso? Até armas, com certeza, poderiam vir parar no Rio de Janeiro por meio desse esquema. Coloca menor para carregar, né? Por que coloca menor? Porque menor não é preso no nosso país. E é isso que acontece, né? São usados. A Delegacia de Atendimento à Mulher de Nova Friburgo voltou a ficar em primeiro lugar entre as unidades do Estado em número de prisões efetuadas contra acusados de agressão à mulher. Foram 8 prisões em flagrante no mês de setembro, contra 5 realizadas em Volta Redonda, 4 em Campos, 3 em São João de Meriti, 2 em Belfor Roxo e em Niterói, 2 em cada uma dessas cidades, e as delegacias de Cabo Frio e Angra dos Reis não realizaram nenhuma prisão, né? A DEAN de Nova Friburgo, ela é chefiada pela delegada Carla Ferrão. Alô, doutora Carla Ferrão, parabéns pelo trabalho desempenhado à frente da DEAN de Nova Friburgo. É isso aí, tem que botar esses canalhas, esses vagabundos que acham que mulher é objeto, que agridem mulheres, né? Às vezes casados dentro de casa ou ex-relacionamentos. Tem que acabar com isso aí, botando na cadeia, é assim que se faz. Três Rios, Sul Fluminense, alô triguenses, daqui a pouco a gente volta à cidade linda. Muito bem, voltamos do intervalo, vamos seguindo aí para todo o interior fluminense. Pois é, já participou com a gente? O WhatsApp da notícia está aí, 24988550777. Vamos falar de eleições? Roda a vinheta. E o Zap da Notícia, eu já te falei, está aqui embaixo na tela. A gente quer saber o que você deseja dos políticos aí da sua cidade, né? O que tem que mudar, o que tem que ser feito. E hoje a participação vem do município de Petrópolis. Vamos saber? Põe no ar. O meu desejo é que todos os candidatos ao cargo de prefeito em todos os municípios do estado do Rio de Janeiro façam adesão à carta compromisso pela aprendizagem profissional e também pela erradicação do trabalho infantil. É uma carta onde o município se compromete a implantar políticas públicas voltadas à aprendizagem profissional. Então, você que é candidato, faça adesão à carta compromisso do Fórum Estadual de Aprendizagem Profissional. Esse é o meu desejo. É isso aí, é o que disse a cidadã Fernanda ali. Seja quem for os eleitos aí, que abracem essa causa, né, para combater a exploração do trabalho infantil. Obrigado, Fernanda. Faça igual a Fernanda. Mande seu vídeo, grave agora o seu vídeo selfie, está com o celular deitado, manda para a gente. O SBT Cidade quer ouvir você, quer saber quais são as demandas do seu município, o que você deseja mudar. 24988550777 é o Zap da Notícia. Esperamos a sua participação. Vem comigo aqui para falar dessa notícia. Milicianos invadiram terrenos, condomínios e passaram a fazer extração clandestina de recursos naturais. Milhares de moradores viraram reféns dos bandidos. A polícia criou uma força-tarefa para combater os grupos paramilitares. Mas o esquema envolvendo agentes públicos ainda é um desafio para o Estado. Põe no ar. Uma área dominada pela milícia. Extração clandestina de recursos naturais virou rotina. Esse é o cenário em Seropédica, na zona oeste do Rio. Nesta quinta-feira, a Polícia Civil fez mais uma operação de combate à quadrilha de Wellington da Silva Braga, o ECO.
8 pessoas foram detidas e conduzidas à cidade da polícia. Os agentes investigam a participação deles com a milícia. Na Baixada Fluminense, a população está acuada e sujeita a todo tipo de violência. Existe cobrança de comércio, de morador. Se alguém for botar uma plaquinha falando que vende sacolé, ele vai ser cobrado por isso pela milícia. Em menos de um mês, vários homens que seriam ligados à milícia morreram durante uma operação da Polícia Civil. Para a polícia, o combate aos grupos paramilitares está apenas no começo. A polícia monta o esquema para desmantelar esses grupos paramilitares que são os milicianos. Quando chega lá para poder combater o crime, tem gente da polícia envolvida, né? E às vezes gente que está lá dentro da própria polícia emperrando as investigações, né? Porque eles têm os braços, né? Os agentes públicos corruptos. É o maior desafio, gente, combater a corrupção em todos os sentidos do nosso país. Porque agentes públicos que deveriam combater toda essa ilegalidade, às vezes participam dela quando não comandam, né? Quando não comandam. Mais uma participação, 24988550777 é o zap da notícia. O que está errado aí no seu bairro, na sua cidade? Está na tela agora já as imagens, vamos ver quem participa. Veja só, gente, isso aí é a rede de esgoto que está entupida na cidade de Três Rios. Isso aí é o bairro Habitat, né? Rua C, não é isso aí? Pois é, segundo os moradores, uma criança, gente, de 4 anos chegou a cair dentro da rede de esgoto por causa da tampa que está quebrada. Imagina uma criança cair dentro desse buraco. Se essa criança afundasse mais ali, poderia morrer, gente. Poderia ter tido uma fratura, né? Poderia ter sido muito mais grave a situação. Olha, fora o mau cheiro, né? O mau cheiro na porta da casa das pessoas. Risco de contaminação de várias doenças ali, risco de acidente, né? Como aconteceu com a criança, é um absurdo. Vamos ver o que diz aqui o poder público? Vamos lá? A Prefeitura de Três Rios disse em nota que o SAETRE, que é o Serviço de Água e Esgoto lá do município, vai enviar uma equipe ao local para poder providenciar o reparo necessário, né? Quanto à rede de esgoto, a Prefeitura de Três Rios disse que ela foi implantada pela empresa responsável pelo conjunto habitacional, mas que mesmo assim o SAETRE está realizando manutenção no local. A nota solicita que a população colabore não jogando lixo e objetos que provoquem ali o entupimento dessa rede. Tudo bem, a população tem que ter aí a sua consciência, mas a manutenção tem que acontecer. Não adianta fazer um conjunto habitacional, seja ele, seja quem for que fez esse conjunto aí, qual esfera do poder público, e deixar para lá. Tem que cuidar, né, Prefeitura de Três Rios? É isso aí, que resolva. Rio das Ostras preenchendo a nossa tela. Olha que lindeza, gente. Rio das Ostras é uma cidade muito bonita, né? Está pouco violenta. A gente precisa de melhorias em todos os lugares do nosso estado, né? Voltamos já. Olha, se liga nesse recado. O Hospital Universitário de Vassouras é referência regional, atende uma grande população. E o núcleo de hemoterapia está com estoque muito baixo, gente, estoque de sangue. E o hospital precisa de doações voluntárias urgentemente, ainda mais nesse tempo de pandemia pelo coronavírus. Estamos preparados para receber os doadores de sangue com toda a segurança. Atenção para os novos horários em tempos de pandemia, segundas, terças, quartas e quintas, de 7h30 da manhã ao meio-dia, através de agendamento pelo telefone 2424718141. Compartilhe vida, doe sangue, uma campanha do Hospital Universitário de Vassouras. Vamos seguir então, tem mais notícias aqui para dividir com você. Secretaria Estadual de Saúde investiga caso de reinfecção do novo coronavírus em um intervalo de 4 meses. Um morador de Mesquita, na Baixada Fluminense, testou positivo 2 vezes para a Covid-19. Matheus Coelzer tem essa história. O caso de saúde do agente administrativo Carlos Alberto Carvalho, de 60 anos, intriga médicos. Ele testou positivo para a Covid-19 2 vezes em um intervalo de 4 meses. Na primeira vez, os sintomas foram mais leves. Em maio, eu peguei o Covid sem sentir nada. Só um pouquinho de febre, chegou em setembro. Eu comecei a febre, né? Febre. E tosse, muita tosse, e não conseguia andar muito. Eu sentia cansaço e falta de ar. Aí eu fui para o hospital, no Planil ali, aí eu fiz os exames, deu de novo positivo, Covid de novo. Na segunda infecção, Carlos foi levado à emergência com pressão alta, mas foi liberado no mesmo dia.
Em uma tomografia foi constatado que Carlos estava com 75% do pulmão comprometido. Foi então que fizeram um novo teste PCR que deu positivo para o coronavírus. Os dois testes feitos em maio e setembro são do tipo PCR, mas foram feitos em locais diferentes. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, todas as orientações já foram prestadas, mas agora aguarda por informações para encaminhar o caso ao Ministério da Saúde. Por isso que não pode baixar a guarda, por isso que tem que usar máscara, por isso que tem que usar o álcool em gel, por isso que tem que manter o isolamento social na medida do possível, né? Não precisa sair de casa, não vá, não se aglomere, gente, é uma doença nova. Existe sim a possibilidade de reinfecção, esses casos estão sendo estudados, esse aí, ó, no Rio de Janeiro, no nosso estado, está ali uma pessoa que pode ter se reinfectado pela segunda vez e às vezes com sintomas diferenciados. Então tem aquela que, eu peguei, estou livre, não tem isso não, meu amigo. Porque se fosse assim, não precisava de vacina, né? Vamos pensar. E agora, outras notícias pelo estado, vamos lá então, põe no ar a vinheta. Mergulhadores do Corpo de Bombeiros encontraram, no final da manhã de hoje, os corpos dos adolescentes Caleb e Leonardo, ambos de 14 anos de idade. Eles se banhavam no rio Ururaí, em Campos dos Goytacazes, na manhã de ontem, quando se afogaram. Caleb ficou conhecido em 2018, depois que viralizou nas redes sociais com o bordão bigodinho fininho, cabelinho na régua. O jovem fez tanto sucesso que até participou de um clipe do funkeiro MC Bin Laden, que nas redes sociais compartilhou uma foto em que aparece aí ao lado de Caleb pedindo oração pelo jovem. Em Campos, funcionários e clientes de um restaurante japonês viveram momentos de tensão na noite desta quinta-feira. Um homem de 30 anos invadiu o local para assaltar o estabelecimento. Armado, o bandido fez o cozinheiro refém por cerca de 10 minutos. Ele se rendeu após negociações com a polícia militar. 6 clientes e alguns funcionários tiveram os pertences recuperados. O criminoso, que sofreu uma queda, foi levado para o Hospital Ferreira Machado, em seguida para a delegacia do Centro de Campos. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro aceitou o recurso da defesa do prefeito de Armação dos Búzios, André Granado, do MDB, e autorizou o retorno dele ao cargo. A decisão ocorreu pouco mais de 24 horas depois que o político havia sido afastado. Esta foi a 11ª vez que o prefeito de Búzios conseguiu reverter uma decisão judicial em desfavor dele. Granado responde processo por não convocar concursados e ele também é réu em processo que o acusa de beneficiar empresas em processos de licitação no ano de 2013. Imagens de câmeras de segurança flagraram um carro sendo arrastado por um trem em Barra Mansa, no sul fluminense. O acidente aconteceu na passagem de nível da rua Sebastião Bonifácio, no bairro Vista Alegre. Nas imagens, é possível ver que o carro enguiça no meio da linha. O carona chega a sair para tentar empurrar o veículo. Um rapaz que estava de bicicleta também ajuda, mas o trem atinge em cheio o carro, que é arrastado por vários metros. Apesar do impacto, a motorista não se feriu. Giro de notícias, então, giro de abraços. Vamos lá para não perder o costume. Quem está ligado com a gente, Bárbara e o Dalto de Guaba Grande. Tem a Ana a Iaritiza e o Moisés de Valença. Tem também aqui a Maria José de Resende. Tem o Cláudio Luiz de Partido Alferes. Tem também o Davi de Barra Mansa. O William de Barra do Piraí. Obrigado, gente. Ótimo fim de semana. Vem aí o SBT Brasil. Até segunda. Tchau.